Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Olha, aquilo chamava atenção. O meu avô tinha aquele hábito. Ele, na verdade, já o fazia enquanto ainda vivia com a minha avó. Mas se sentia muito mais livre para fazer aquilo depois que ele se tornou viúvo. Ele, por incontáveis vezes, ele levava, ainda que apesar de todas as dificuldades, rosas brancas, fresquinhas, mas rosas brancas ele levava ao cemitério. Depois que ele voltava do cemitério, voltava para casa, ele passava muito tempo trancado no seu quarto. Ao realizar tal ritual, o meu avô parecia determinado. Natural que o fosse. Determinação era o que não faltava na vida daquele homem, já a essa época, com seus 80 anos. Meu avô não era qualquer um. Meu avô já lutou na Segunda Grande Guerra Mundial. Meu avô fez parte da Força Expedicionária Brasileira, FEB. Meu avô esteve no fronte de guerra e até teve o braço direito ferido por um tiro em ação. Mas aquela rotina semanal era muito parecida com uma obsessão, sabe? Que me deixava intrigada. Meu avô poderia ter incertezas, como eu também tinha um monte de incerteza. Quando, por exemplo, eu me olhava no espelho e eu via uma jovem de olhos e cabelos claros. Eu sou assim. Olhos e cabelos claros, cujos pais e avós eram todos de tez morena. Todos morenos. Eu era clara. A família toda de pele escura, morena. O famoso jambo, que caracterizava a minha família como sendo da raça negra. Mas eu era clara. O meu avô João, ele tinha uma espécie de carinho muito especial por mim. E ele me chamava de alemãzinha, alemoa. Ele dizia assim: vem cá, minha lemoazinha do coração. Vem cá, minha lemoazinha do coração. Se dirigindo a mim, ele sempre se derramou em carinhos por mim. Ele gostava de todos os netos, mas por mim era uma coisa especial, minha lemoazinha do coração. Devido a tudo isso, eu por muitas vezes, eu cheguei a pensar que eu fosse adotada. Eu cheguei a essa conclusão. Eu sou adotada. Ou pensava, se eu não sou adotada, então eu não sou filha do meu pai, uma vez que a minha aparência física era toda ligada à minha mãe. Apesar de mamãe ter o cabelo preto e a pele bem diferente da minha, mas no resto, éramos parecidíssimas. Tínhamos o mesmo formato de nariz, os olhos eram bem parecidos, a boca tinha o mesmo desenho. Estes pensamentos estranhos muitas vezes tomavam conta da minha mente. Sim, havia algum mistério que envolvia a minha família. Alguma coisa tinha. A mais lógica era mesmo que eu fosse adotada. Mas e se eu fosse adotada, isso tinha alguma coisa a ver com meu avô? Sim, alguma coisa, porque ele tinha um carinho todo especial para comigo. Eu era a neta
predileta dele, sem dúvida. E depois ele me chamava minha lemoazinha do coração. Vem cá, minha lemoazinha do coração, vem cá. Conta pro vô as últimas novidades, minha lemoazinha do coração. Vem cá, senta aqui no colo do vô, conta a história. Quer que eu conte pra você? Você sabe que a nossa mente é fértil. E houve uma vez que eu cheguei a pensar, será? Cheguei a pensar nisso. Será que eu sou filho do meu avô com outra mulher e eu fui adotada pelos meus pais? Sei lá, a vida é pródiga em surpresas. Sei lá, tanta coisa passava pela minha mente, assim como está passando pela sua agora, você que está acompanhando a minha história. Até que nós chegamos naquela manhã de sábado. Meu avô, mesmo contrariando todas as objeções da minha mãe, ele estava trancado em seu quarto. E a minha mãe pedia que ele não fizesse aquilo, não trancasse a porta do quarto. Afinal, ele estava com 80 anos e, de repente, poderia se sentir mal dentro do quarto, sofrer uma queda, ter um mal súbito, sei lá, algo que o valha. E como se poderia tomar uma atitude de socorro se a porta do quarto estivesse trancada? Mas se na hora meu avô concordava com a minha mãe, tá certo, tá bom, tá bom, vou fazer assim. Depois ele simplesmente se esquecia do combinado, ou fingia esquecer do combinado. Porque os segredos do meu avô eram muito mais importantes do que tudo isso. E ele se trancava no quarto. Mas naquele sábado, especialmente naquele sábado em que tudo ia mudar, meu avô não ficou muito tempo dentro do quarto, não. Diferente do costume, ele desceu de lá rapidamente, trazendo consigo uma surrada caixa de sapatos. Com um olhar sério, meu avô entregou a caixa de sapatos nas mãos da minha mãe e falou para ela: Franca, esse é um detalhe, a minha mãe se chama Franca, com K. Não é Franca com CA no fim, é K, K-A. Meu avô disse à minha mãe: Franca, eu vou até o cemitério levar as rosas. Até que eu volte aqui para casa. Você pode ler tudo, por favor, lê tudo que está nessa caixa, filha. Lê tudo o que está aqui nessa caixa de sapato. Eu acho que chegou a hora de você entender porque eu passei tanto tempo e tantas horas trancado dentro do quarto. Você deve entender também muito sobre a sua vida. Te devo isso e tenho que cumprir isso antes que a minha ida no cemitério não seja ida e volta. Você está me entendendo? Eu quero que você entenda a sua origem. Há muito tempo eu te devi isso. Só lhe peço uma coisa: você vai abrir a caixa quando eu já tiver saído lá fora, quando eu já tiver rumo ao cemitério. Certo, Franca? Certo, pai? A minha mãe ficou assustada. E eu que estava próxima dela também. O meu avô estava diferente, tanto que dessa vez ele sai pro cemitério, mas ele nem se despediu da lemoazinha dele, que sempre fui eu. Se despediu nada, ele saiu. E foi assim que ele ganhou a calçada, que ele saiu de nossa casa. A minha mãe, ela se sentou então à mesa da sala, franzindo a testa, e eu toda ansiosa: Mãe, eu posso ajudar? Posso ajudar você, mãe? E ao tempo em que eu falei, eu já fui tirando a caixa de sapatos da mão dela, porque a minha mãe estava meio abobada, sabe? Eu fui pegando a caixa de sapatos da mão dela, e ao fazê-lo eu peguei e abri a caixa. Acima das cartas
cartões postais e cadernos. E uma velha fotografia. E nessa velha fotografia, meu avô, ainda jovem e fardado, com a roupa do exército, época da guerra. Meu avô estava na guerra. Ele estava na foto, um retrato, e sorridente ao lado de uma mulher loira. A foto era antiga, bem antiga. Não tinha aquela nitidez, mas deu para ver. Era grande a semelhança da mulher loira da foto com a minha mãe. Teve um momento que até... É que ela era loira, a minha mãe era morena. Mas, do ponto de vista físico, muito parecidas. Olha, eram tão parecidas que a minha mãe até se assustou ao ver o retrato. Remexendo a caixa, eu vi um cartão postal dedicado ao meu avô, João Tarcísio, e um outro a uma mulher chamada Leona Sperbi. Leona Sperbi. Seria mulher loira? Sim. Deixando-as de lado, eu peguei um dos cadernos, o mais surrado, e passei a folhear aquele caderno. Era a letra do meu avô, que tomava suas páginas, que trazia datas da época da Segunda Grande Guerra Mundial. Eram anotações que contavam uma história, na verdade, uma quase completa história. Curiosas, eu e minha mãe começamos a ler juntas aquele caderno. E já nas primeiras páginas, meu avô relatava seu triste cotidiano de guerra, no qual, mesmo ele sendo um jovem, lutara como capitão devido à sua competência. Meu avô era capitão. Os relatos no caderno passaram a ser mais frequentes depois que meu avô declarou ter conhecido uma enfermeira alemã. Enfermeira alemã? Sim, enfermeira alemã. Ele dizia que ela, a enfermeira, tinha sido mandada para o campo dos aliados, na sua condição de enfermeira, com o fim de cuidar de alguns prisioneiros de guerra alemães feridos. E aqui cabe uma explicação. Mesmo em uma guerra tem as suas próprias leis e princípios. Quando você tem prisioneiro de guerra ferido, você precisa aceitar ajuda médica, incluindo os profissionais de saúde todos dos inimigos. Ajuda médica. E os profissionais de saúde, independe de que lado sejam. Pois foi assim que o meu avô conheceu Leona Sperbi. Leona Sperbi, enfermeira alemã. Portanto, ela pertencia ao fronte inimigo. A partir desse momento, o meu avô a descrevia detalhadamente, o que me fez perceber que a alemã era a mesma mulher mesmo da fotografia. E apesar da falta de nitidez do retrato, parecidíssima com a minha mãe, mas muito parecida. Aos poucos, nos relatos, vovô se declara apaixonado por aquela mulher que ele chama de forte e corajosa. E ele não se dirigia mais a ela como Leona, o nome inteiro, mas Léo. O nome dela era Leona. Mas meu avô, a partir de um certo momento, passa a chamá-la de Léo. Ele, meu avô, se condenava no relato por estar amando uma inimiga. Ela era alemã. E o meu avô estava apaixonado por ela. Fazer o quê?
em plena guerra, naquele triste espetáculo de ódios, o amor se impõe, né? Que beleza é o amor, que força e que beleza tem esse sentimento. No meio daquele triste espetáculo de ódios, nasceu no coração do meu avô o amor, a paixão dele por Léo, a alemã. Não era por nenhuma mulher dos países aliados, mas sim por uma alemã, teoricamente a inimiga. Meu avô, ele para de se queixar ao perceber que Léo correspondia aos seus sentimentos. Léo também o amava. De repente, as páginas do surrado caderno feito livro passavam a relatar um amor fulminante que sobrevivia às escondidas. Meu avô namorava Léo, lógico. Ela era enfermeira alemã. Ele do fronte dos aliados. O namoro era às escondidas. E meu avô, no relato, ele fazia planos de se casar com a Léo, a enfermeira. Depois que a guerra acabar, depois que a guerra terminar, nós vamos nos casar e seremos felizes juntos, vivendo no meu país, ou seja, o Brasil. Minha mãe e eu, nessas alturas, devorávamos o caderno do vovô de maneira ávida. E impressionadas estávamos com as revelações que aquilo tudo trazia. Até que houve o momento daquela fortíssima revelação. O ápice da nossa leitura chegou nesse momento. Meu avô fora comunicado por Leona, pela Léo, que ela estava grávida. A Léo engravidara do meu avô durante a guerra. Nessa hora, a mamãe teve que levar as mãos à boca para conter um grito. Ela quis soltar um grito e a ficha para a mamãe tinha caído. Diferente de minha mãe, eu continuei lendo o caderno. Em 1943, a criança nasceu. Era uma menina. O fruto do amor dele e Léo nascera em meio à guerra. Léo, às duras penas, com muitas dificuldades, cuidou da menina até um aninho de idade. Nesse momento, a guerra se tornou ainda mais sangrenta e cruel. Um navio partiria da Itália, levando consigo os soldados do fronte aliados. Levaria os soldados feridos de guerra. Os feridos. Partiria da Itália o navio. Passaria esse navio primeiro pelos Estados Unidos e depois Brasil. E o meu avô, ele teve então aquela conversa com a Léo. Seria mais seguro para a criança que a criança embarcasse no navio com Dolores. Quem era Dolores? Enfermeira brasileira. Ela faria a viagem para cuidar dos feridos durante os dias em que cruzariam os oceanos. Meu avô teve uma conversa com ela, a Dolores, que a princípio achou a ideia absurda. Dolores não aceitou de primeira. Pensou assim até que ela conheceu a menina. A partir do momento que ela conheceu a menina, ela mesma diz que a menina era a coisa mais linda do mundo. E ela, Dolores, se apaixonou pelo bebê e aceitou trazer a menina como sendo filha dela. Passaria como sendo filha dela. E foi assim que Dolores embarcou no navio com a menina junto de si. Léo, a enfermeira alemã,
sofreu demais. Imagine, teria que se separar da filha com 1 aninho de idade. Imagina o que ela sofreu. Mas ela sabia que era pro bem da filha, pro próprio bem da menina. E aí qualquer mãe faz um sacrifício. O que o menino não poderia continuar era no meio daquelas bombas e tiros e explosões e incendiários. No Brasil, a menina estaria muito mais segura. E depois que a guerra acabasse, o plano estava traçado. Ela, Leona, viria ao Brasil com meu avô, João Tarcísio. E aqui viveriam juntos e seriam felizes para sempre. Nessa hora, eu tirei os olhos do papel. Agora eu entendi por que a minha mãe quase deu um grito. A minha mãe também nascera em 1943. Portanto, vocês estão me entendendo? Aquela menina era minha mãe? Voltei para o caderno-livro. Meu avô relatava que sua amada Léo havia sido mandada por um outro lugar na Itália. A Léo dizia agora, numa carta, que ela se sentia bem mais segura. Ela estava na região do Mar Adriático, num bunker, num bairro chamado Milano Marítima, na cidade de Cervia. Além de bunker, havia muitos, ela chama de dentes de leões, que protegiam contra os tanques, contra os blindados. E o meu avô, ele fica mais feliz no relato. Ele disse se sentir mais tranquilo ao saber que a sua amada Léo estava agora muito mais segura, estando nessa cidade italiana de nome Cervia. Escreve Cervia com C. A partir daí, eles passaram a se comunicar por cartas e cartões postais. A caixa de sapatos estava cheia dessas lembranças. Foi quando a grafia do meu avô foi ficando pior. O que ele mesmo explicou: tivera o braço direito ferido, um tiro de raspão numa batalha. As cartas diminuem bastante as cartas. E eu percebi uma diferença de tempo muito grande entre as últimas datas de correspondência trocadas. Até que eu cheguei àquele relato, o mais triste de todos os relatos do meu avô. O fim da guerra. Meu avô assim o escreveu. Palavras do meu avô. Ele escreveu assim, abro aspas: eu estava num dos aviões aliados entre os dias 13 e 15 de fevereiro de 1945, quando obtivemos uma grande vitória de guerra. Bombardeamos Dresden, a grande cidade alemã, capital barroca do estado Saxônia. Foram 1.300 bombardeios pesados, 3.900 toneladas de artefatos incendiários e bombas. Abaixo dos pássaros de aço, uma cidade totalmente destruída, Dresden. 39 quilômetros quadrados totalmente em ruínas, desde o centro da cidade de Dresden. E 22 mil pessoas mortas. 22 mil pessoas mortas. Na sua grande maioria, civis. Dresden. A cidade ficou arrasada, destruída. Era uma grande vitória nossa, das forças aliadas. Até porque a guerra agora se aproximava do seu final. Mas como?
Eu pergunto como que eu poderia imaginar? Como que eu poderia imaginar que você, Leona, como eu poderia imaginar que você, Leona, estava na cidade de Dresden? Como que eu poderia imaginar isso? Você estava na cidade italiana de Cervia. Eu nunca, jamais passou pela minha cabeça que você pudesse estar em Dresden. Olha, eu só não dou cabo à minha própria vida agora, porque temos nossa filha para criar. Temos a nossa vida, a nossa filha para criar. Mas eu bombardeei junto com outros tantos a cidade de Dresden, onde você estava. 22 mil pessoas morreram. E no meio delas, entre elas, você, Leona, você estava no meio delas. Como eu lamento, como dói, como sangra o meu coração. Eu respeitei sua vontade, Leona. O nome da menina é aquele que você tinha escolhido. Franca, com K-A no fim. Homenagem à sua avó. Você me explicou, Leona, que Franca é o diminutivo do nome Francisca, o nome da tua avó, Franca. A mesma grafia, o mesmo nome. Franca é o nome da nossa filha. Meu avô, João Tarcísio, explicava na página seguinte que 3 semanas após o bombardeio, ele recebeu um último cartão postal da sua amada Léo, avisando, aí era tarde demais, avisando que ela tinha ido de Cervia, Itália, para servir em Dresden. Ela estava na cidade mais fustigada da Alemanha e que meu avô ajudou a bombardear. Daquele momento para frente, jamais houve qualquer contato de Leona. Com certeza, ela estava em meio aos 22 mil mortos da cidade. Para o meu avô, era como se ele tivesse matado o amor da sua vida. Óbvio que ele não sabia disso. Óbvio que ele não tinha certeza disso, mas era como se ele tivesse matado o amor da sua vida, a mãe da sua filha. Até aquele instante ele acreditava que ela ainda estava na Itália. Não, ela estava em Dresden. A lágrima que escorria pelo meu rosto agora chegou a molhar as linhas do caderno. Em meio à violência da guerra, meu avô acreditava que matara a mulher que ele tanto amava, Nem teve a chance de lhe enviar o último cartão postal, já escrito, e que também acabou guardado dentro da caixa. Eu agora o segurava nas mãos. No último relato desse caderno, o meu avô dizia que havia conhecido no Brasil uma boa mulher com quem ele iria se casar e criar Franca, sua filha, a filha que ele tivera com a Léo. Bom esclarecer que essa mulher que o meu avô conhecera no Brasil e que se tornou a minha avó e que eu conheci como a minha avó, se chamava Sônia. E nada tinha a ver com a Dolores, a enfermeira brasileira que trouxe a minha mãe da Europa.
essa era outra mulher, a Dolores. Dolores é fundamental na história de minha mãe, mas cuidou dela durante a viagem de navio. E depois, estando em terras brasileiras, lá no Rio de Janeiro, onde ela morava, no estado, na cidade de Valença, ela era de Valença, cidade do Rio, ficou com a minha mãe por dias, até a volta definitiva do meu avô, que foi buscar a filha. Foi buscar a filha que estava com ela, Dolores. Importante dizer que quando o meu avô foi buscar a minha mãe Franca, ele ainda não sabia o que tinha acontecido com a sua amada Léo. Ele só soube disso depois. Meu avô chegou a escrever para Léo que ele já estava com a filha deles no Brasil, esperando agora por ela. Ele estava inocente, ele não sabia. Naturalmente que essa carta não teve resposta, até o desfecho triste de tudo. Quando meu avô assumiu Sônia como sua mulher, a minha mãe já tinha 2 aninhos. Ainda teve com ele, meu avô, mais 3 filhos. Todos esses detalhes foram acrescidos após o retorno do meu avô do cemitério. Com muita emoção e lágrima, a história ficou completada. Agora ficava claro a diferença de traços de minha mãe e dos demais irmãos, e porque eu era tão diferente também dos demais netos. Eu tinha, evidentemente, puxado a minha avó, a Leona. Eu tinha puxado a minha avó, Leona. Se esclarecia também por que o meu avô me chamava de a lemoa, minha lemoazinha do coração. Ficava claro agora. Fui descobrindo assim as origens de minhas características físicas. E mais do que isso, descobri o universo de sentimentos que se escondia por trás dos olhos secos do meu avô. Após aquele sábado, após aquele dia, meu avô já não ia mais sozinho ao cemitério. Ele agora ia acompanhado pela minha mãe ou por mim. E entendíamos a sua emoção ao jogar ao vento as pétalas das rosas brancas. Ele tirava no cemitério, ele pegava as pétalas das rosas, ele primeiro despetalava as rosas brancas, apanhava aquelas pétalas fresquinhas e jogava ao vento. E no momento em que ele fazia isso, esse gesto de jogar as pétalas ao vento, ele dizia: perdoa, Leona. Perdoa, Leona. Eu nunca poderia imaginar que você estivesse em Dresden. Se eu soubesse, eu nunca teria feito o que eu fiz. Nunca. Me perdoa, Leona. Me perdoa. Um pouco antes de morrer, o meu avô revelou que só não contou a história antes para minha mãe porque Sônia, sua mulher, havia lhe pedido que fosse assim. Ela não queria que Franca soubesse. O que ajudou a manter o segredo era a distância de Dolores, a que trouxe a minha mãe, que continuou com a sua família lá no estado do Rio, morando em Valença. Essa era a história que se completava. E ficava claro e entendido por quê. Por que que o meu avô me chamava de a lemoazinha do coração? Por quê? Devido à minha semelhança com a minha avó Leona. Eu que saí muito parecido com a minha mãe, só que eu herdei da Leona o cabelo claro e os olhos claros também. Coisa de sangue, né?
coisa de sangue. Meu avô nasceu em 1918. Ele era de 18. E veio a falecer em 2003, aos 85 anos de idade. Eu tenho certeza que no pós-morte ele deve ter tanto que falar com Leona e com a minha avó Sofia e com Dolores, né? A enfermeira que trouxe a minha mãe. Deve ter havido uma grande DR, imagino eu, no pós-morte do vovô. Deve ter existido. Minha mãe, esse ano, mais à frente, completará 79 anos. Goza de uma perfeita saúde, graças a Deus. Essa era a história que eu tinha para contar. E a contei nos mínimos detalhes, porque eu considero que a nossa história de fato seja muito bonita. E eu acho que ela merecia exatamente esse destaque que você dá a todas as cartas que você recebe, Paulinho. A dona Franca foi quem me ensinou, foi a minha mãe, dona Franca. Ela fala que é com K. Ela se sente mais chique. Ela se sente mais valorizada quando ela diz que o Franca dela se escreve com K-A. A dona Franca, minha mãe, foi ela que me ensinou a gostar de você. Me ensinou, inclusive, a te ouvir através do rádio. E hoje, com essa evolução, te acompanhamos também por esse canal do YouTube, que eu considero muito útil. Porque você não pode imaginar, Paulinho, eu queria destacar isso aqui, o bem que você faz às pessoas contando as histórias. Porque quem conta se sente em desabafo pleno. E quem escuta fala, puxa vida, já passei por isso. Ou o que eu enfrento é muito menor do que isso. De certa forma, acaba encorajando as pessoas a encararem seus desafios do dia a dia. Eu mesma, quantas vezes eu ouvindo uma história contada por você, me sinto mais forte. Quero pedir a gentileza de você mandar o seu comentário sobre a minha carta. Mas não se limite a fazer apenas isso. Eu vou ficar esperando que você também, além do comentário, se inscreva no canal. Um gesto simples para você, mas de um significado tão grande para o canal. Se inscreva. Vai fazer toda a diferença. Essa era a história que eu tinha para contar.